Dia, Flor. This call is now being recorded. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? 25 de janeiro. Na aula passada, a gente já começou o nosso conteúdo de escoamento interno viscoso, incompressível. Vocês me escutam bem? A altura aí tá boa? Sim, professora. Tá ótimo. Oh, obrigada, Mariane. Rafael, acho que foi Rafael que respondeu. Rafael também, obrigada. E aí, hoje a gente segue no nosso conteúdo de escoamento interno viscoso, né? Só para lembrar, vocês já viram conteúdo de análise dimensional e semelhança. Não esqueçam que tem lista de exercícios lá para vocês. Fizeram o extra da aula passada, que era de análise dimensional. Se encerra hoje. Fizeram, deu para fazer, deu para exercitar, relembrar. Me digam aí. Ninguém fez? Não, Paulo. Esses são os extras. Você estava na aula passada? O valendo... Não, calma. O valendo 1, que é o de análise dimensional, encerra hoje. O valendo, que é de análise dimensional, que é do assunto que vocês já viram, encerra hoje. O de escoamento interno, que é um que pergunta sobre a perda de carga, encerra quinta-feira. São algumas atividades extras. É o valendo 1, Paulo. Agora que eu entendi o que você perguntou. É o valendo de análise dimensional, aquele assunto que era para formar os grupos PIS. Ele se encerra hoje, 23h59, então quem não fez ainda tem um tempinho. E o outro valendo, que é o que fala de escoamento interno, que precisava ler aquelas pré-aulas, encerram na quinta-feira. Pessoal, façam, é bom fazer esses extras. Eu sempre... Rafael, eu não lembro se foi eu que falei contrário, mas vamos se basear por conteúdo. Pode ter sido, Paulo, pode ter sido, mas vamos nos basear por conteúdo, né? Faz mais sentido um assunto que vocês já viram antes, se encerrar primeiro, do que o assunto que a gente ainda vai ver, porque o de escoamento interno foi um pré-valendo. Né? Se encerra na quinta-feira, que é esse assunto que a gente está vendo e vai seguir vendo aí por mais 2, 3 aulas. Pronto, Rafael, tranquilo. Rafael, disse aí que só falta uma questão. Façam, enviem, é bem importante. Como é que eu faço com esses valendos? Eu vou lá, né, e o aluno fez. Eu tenho uma planilha com o nome de todos vocês e eu vou computando todos os valendos que vocês fizerem. Tanto esses que são na forma de formulário, quanto os que a gente vai fazer em sala também. Na aula da semana que vem, na aula de quinta, a gente já vai fazer uns valendos aqui, online, ao vivo, quem sabe faz ao vivo, na sala mesmo. E aí eu anoto também o nome de vocês, quem fez, quem participou, quem resolveu, e já vai para a minha planilha. Eu vou colocando lá o nome de quem fez no dia, quem participou, e tudo isso vai somando lá, né? Não tem ainda um valor específico, ele vai ter um peso aí de acordo com a participação, o desempenho de vocês, a quantidade de valendo que fizeram, tá? Sempre pergunto, Rafael, essa é uma pergunta clássica, eu já respondo antes mesmo de vocês perguntarem, eu não tenho um peso. Né? Eu junto ali tudo, verifico a participação do aluno em todos os valendos, e aí o peso vai ser esse. Então, hoje a gente segue no nosso assunto de escoamento interno viscoso, né? Na aula passada a gente falou sobre camada limite, eu vou fazer uma revisão do que falamos na aula passada, seguimos no nosso assunto e a gente finaliza a unidade com escoamento externo. E são algumas datas possíveis, né? Acho que a gente ainda segue aí mais 2 aulas falando desse assunto, de escoamento viscoso interno e compressível. Então, ele está aqui, né? A gente finaliza o nosso conteúdo de escoamento externo. E só para lembrar, né? A gente tendo tempo para fazer de forma síncrona, a gente faz uma aula de revisão. Se não, também eu vou gravar uma aula de revisão com resoluções de exercício e postar para vocês de forma assíncrona uma semana antes aí, na semana que antecede a nossa prova. Já anotem na agenda de vocês, no dia 5/2, vai ter um encontro, um aulão da monitoria também,
um encontro síncrono com vocês no dia 5/2 à tarde, é um sábado, certo? Para poder privilegiar aí a maior quantidade de pessoas possíveis, né? Sábado à tarde, meio de semana é difícil, sábado de manhã também tem gente que trabalha, não dá para fazer no domingo, mas aí no sábado à tarde o monitor Felipe vai estar disponível para fazer uma revisão, um exercício, tirar dúvidas também, reforçando nossa terceira avaliação no dia 15/2 e nossa prova de reposição no dia 22/2. Lembrando que tudo isso já está lá no Cigar, essa nossa aula de hoje também, né? Então, tudo lá postado nas pastas, divididamente, tudo bem certinho, para que a gente trabalhe aí com transparência no desenvolver da nossa disciplina. E lembrando também que as nossas datas, nosso modelo de metodologia já foi acordado, né, com vocês na aula passada. E eu peço até desculpa pela notícia que ficou bem grande, mas eu postei uma notícia com tudo que a gente tinha alinhado, né? Tempo de prova, como é que vai ser enviado, quantidade de questões. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vi que vocês ainda ficaram com algumas dúvidas no decorrer, né, da aula passada, então eu preferi fazer essa notícia aqui um pouco mais extensa, né, para validar o que a gente combinou. Lembrando também que nas aulas eu sempre passo lista de presença a cada aula, eu disponibilizo antes do término. Então, quando der aí, faltando uns 20 minutos para a aula, se eu estiver muito empolgada fazendo uma questão, alguém me lembra, professora, falta 20 minutos, a lista de presença, que aí eu passo para vocês. E no mesmo dia eu sempre costumo colocar as aulas lá no YouTube já, para que fique disponível para vocês reverem, quem porventura não pôde estar presente também reveja. E gostaria, inclusive, de pedir desculpa pelo atraso, né? Eu tinha prometido para vocês que postaria o nosso questionário na sexta-feira, no dia 21, mas teve um pequeno atraso para as turmas aparecerem para mim, né? Então, eu só consegui... ontem à noite as turmas apareceram para mim, e aí eu precisei criar manualmente no Multiprova uma turma com o nome de todos vocês e lançar o questionário. Alguém aqui já abriu, já conseguiu ver o questionário disponível? Pelo menos abriu, viu que tem. Lucas também tinha me mandado também um e-mail. Certo, Rafael? Gente, abra, já vão fazendo. É bem importante. Como teve esse atraso aí de sexta para ontem, eu tirei uma questão, eu tinha combinado com vocês que seriam 6 questões, então são 5 questões, né? Já por uma questão de bom senso mesmo, já que vocês tiveram aí 2 dias a menos do prazo prometido, eu coloquei essa atividade aí com 5 questões e ela vai ficar aberta até o dia 10/2. Não esqueça, gente. Tem questões lá que, de acordo com o conteúdo que já foi visto, já dá para ir fazendo. Todas as questões objetivas, como a gente combinou, não precisa mandar a vista lá na tarefa, somente a prova, que vai precisar mandar um memorial de cálculo, né, que vai acontecer aí 15/2. Alguém em primeira aula, tem alguma dúvida quanto à metodologia que a gente vai adotar? Tudo no Multiprova. Está tudo certinho, tudo compreendido. Se alguém tiver alguma dúvida e tiver também alguma sugestão, pode falar. Pessoal, faz o questionário, é importante. Ali você já tem um modelo de como eu costumo cobrar, como eu costumo avaliar vocês, como costumam ser as minhas questões, né? São questões que exigem interpretação, que exigem atenção. Então, já vão fazendo, é bem importante para que a gente se adapte aí à forma como eu cobro e também vou me adaptar à forma como vocês resolvem, né? Tudo tranquilo então, né, Rafael? Tudo ok. Então, vamos lá, vamos começar sem demora nossa aula. Estou bem melhor da tosse, mas às vezes vocês ainda vão escutar um cough aqui no decorrer. Vamos fazer uma revisão do que a gente falou na aula passada. Na aula passada, a gente já começou a ver o escoamento interno viscoso. Falamos da camada limite, né, da análise qualitativa do escoamento. Então, falamos como pode ser visualizada e quantificado esse comprimento hidrodinâmico de entrada em relação à camada limite.
A camada limite é justamente essa região onde se faz sentir o efeito de dissipação de energia, né? Observem que abaixo dela a gente tem um perfil de velocidade não uniforme. Acima dela a gente teria um escoamento livre, quando o fluido se comporta como não viscoso. Então, aqui nessa primeira imagem, considerando uma placa, então, se a gente faz um corte, né, na tubulação, a gente tem essa outra forma de visualizar as camadas limites. Em um conduto fechado, a gente tem a formação de duas camadas limites. Essas camadas limites, elas se encontram em um determinado ponto ao longo de X, e após esse ponto, a gente diz que o escoamento ele está plenamente desenvolvido, que a gente atingiu a velocidade máxima no centro, né, que as pressões, elas tendem, a partir desse ponto, a ser constante naquela determinada área, podendo variar a pressão de um ponto para o outro, mas naquele ponto ela se torna, então, constante. Né? Foi o que falamos na aula passada. Falamos também que a gente consegue quantificar esse comprimento hidrodinâmico de entrada, que nada mais é do que esse comprimento aqui, que é onde há a formação da camada limite, e ele vai depender do número de Reynolds e do diâmetro hidráulico. Falamos também na aula passada que o diâmetro hidráulico é o diâmetro da geometria, não importa se a gente está tratando de um conduto circular, de um conduto retangular, de um quadrado. Né? Toda geometria ela vai apresentar um diâmetro hidráulico. E aí, pessoal, esse conteúdo especificamente, assim como vários que vocês viram na disciplina, né, tem muito conteúdo, tem muita fórmula. Então, já vão anotando, principalmente agora que a gente precisa diferenciar. Se o escoamento é laminar, a gente tem uma solução analítica direta. Se o escoamento é turbulento, essa solução não vai ser tão direta quanto no escoamento laminar. Então, procura fazer, né, uma folha de formulário mesmo, de todas as fórmulas que a gente tem pertinentes aqui nesse conteúdo, porque vão ser muitas. O assunto é extenso, né? Vocês vão ver que esse é um assunto extenso, que envolve diferentes variáveis, e é importante a gente se atentar para estar fazendo esses cálculos da forma mais correta possível. Na aula de hoje, a gente vai fazer exercício, vai calcular comprimento hidrodinâmico de entrada, a gente já vai começar a falar, fazer uma análise quantitativa, então vocês vão ver que esse volume de fórmula tende a aumentar no decorrer desse conteúdo. Então, muita atenção, principalmente a primeira coisa que a gente precisa fazer agora, vamos classificar o escoamento, né? Se ele é laminar, vamos para uma direção, se ele é turbulento, o caminho vai ficar um pouco mais turbulento também, mas a gente vai ter uma direção a seguir. Tá? Então, vamos seguir. Só uma observação, se a camada limite ela se forma mais lentamente no escoamento laminar, né, esse comprimento hidrodinâmico ele vai ficar em torno aí de 140 vezes o diâmetro. Já no regime turbulento, a camada limite ela se forma muito mais rápido. Então, aquele comprimento para até o encontro das camadas limites, para o regime turbulento, ele vai ser em torno de 25 a 40 vezes o diâmetro, né? Mas para que a gente tenha um número exato aí desse comprimento, dependeremos de Reynolds e do diâmetro. Então, a gente vai fazer exercício hoje para aplicar e calcular esse comprimento hidrodinâmico de entrada. Perguntas até aqui, dessa parte que a gente viu na aula passada? Acho que está tranquilo. Tá tranquilo. Já já a gente faz o exercício para aplicar, tá? Não vai acabar por aí, não. Obrigada, Judeão, também. Acho que foi Lucas, não sei se eu reconheci a voz que falou no áudio, não apareceu aqui para mim. E agora vamos falar da análise quantitativa, né? A gente está falando, por enquanto, da análise qualitativa, da camada limite, como ela se forma, o que acontece depois que ela se forma. Mas, depois que essa camada limite se forma, a gente tem um perfil de escoamento plenamente desenvolvido. Nessa região, onde o escoamento ele está plenamente desenvolvido, a gente pode e a gente deve
quantificar algumas variáveis que são bem importantes para o escoamento, né? Como vazão, a variação de pressão, a velocidade máxima, a velocidade média, desenhar esse perfil de velocidade para entender se ele é paraboloide ou para entender se ele é mais achatado, e isso vai depender do regime, né? Se ele é laminar ou turbulento, como já dito. Então, a gente vai precisar, né, como eu disse também na aula passada, trazer algumas coisas lá da primeira e da segunda unidade aqui para a nossa terceira unidade. Uma delas é o teorema de transporte de Reynolds, que vocês viram lá na análise integral, né, do escoamento do fluido. Então, quando a gente trata do transporte de Reynolds, o que é que ele nos diz? Que a variação de uma propriedade ao longo do tempo no sistema é igual aí a taxa no volume de controle dessa propriedade, vezes a massa específica no volume infinitesimal, mais os fluxos, né? O fluxo de entrada menos o fluxo de saída. Né? Isso é o teorema de transporte de Reynolds. Lá na segunda unidade, vocês viram esse teorema aplicado para a massa, né? Que resultou na equação da continuidade, aplicado para o momento linear, que resultou na equação da conservação do momento linear, e para a energia também, né, que resultou na equação da conservação de energia, na equação de Bernoulli também. E agora a gente vai pegar um elemento infinitesimal aqui de fluido, né, que tem um formato aqui cilíndrico, já que a gente está tratando de um conduto circular, e vai aplicar o teorema de transporte de Reynolds à nossa equação da conservação do momento linear, que nos diz que esse momento linear varia ao longo do tempo no sistema, né, igual a essa taxa de variação no volume de controle, mais os fluxos, e tudo isso deve ser igual ao somatório das forças de campo e das forças de superfície. Esse é o nosso teorema, ou o nosso teorema, que vem do teorema de transporte de Reynolds. Essa é a nossa equação total da conservação do momento linear. Mas a gente vai fazer algumas considerações, né? A primeira, se a conservação do momento linear, né, essa minha variação do momento linear ao longo do tempo, ela vai ser zero. Essas forças aqui, ó, o somatório das forças tem que ser igual a zero. Se a gente trata de uma região do escoamento onde o perfil está plenamente desenvolvido, o escoamento está plenamente desenvolvido, a gente está tratando de escoamento permanente, onde não há variação ao longo do tempo. Né? A gente já falou, aquela pressão, né, ela não varia ao longo do tempo, as propriedades não variam ao longo do tempo. Né? O meu fluxo ele é igual de entrada e o de saída. Teremos apenas as forças. Força de superfície e força de campo. Mas lembrem-se que a força de campo, do campo gravitacional, ela atua apenas em Y. E a gente está falando do escoamento ao longo de X. Então, a gente também não terá força de campo. A gente tem apenas as forças de superfície, né? Quais forças de superfície são essas? As forças de pressão, atuando aqui nesta área dessa superfície de controle, da esquerda para a direita, então a gente vai ter pressão menos aqui a variação da pressão ao longo de X, dx sobre 2, se a gente considerar aqui um ponto central nesse elemento infinitesimal, atuando nessa área aqui circular de πr ao quadrado. Da esquerda ou da direita para a esquerda, a única coisa que vai mudar vai ser o meu sinal. E a gente tem também a tensão cisalhante. Quando o fluido ele se movimenta, ele se deforma, gera uma força tangencial, né, a este fluido. A gente tem a superfície, o fluido se movimentando na direção X, a gente tem a tensão cisalhante. Né? Então, a força vai ser a tensão
cisalhante vezes aqui essa área de 2πr dx, né, que é a área aqui desse cilindro. Então, a gente tem apenas essas forças de superfície, pressão vezes a área, tensão vezes a área, e a pressão atuando do outro lado da superfície de controle vezes a área. O somatório dessas forças de superfície tem que ser igual a zero. Os únicos termos que nos sobraram da equação da conservação do momento linear, porque a gente falou que o escoamento ele estava plenamente desenvolvido, então a minha velocidade varia só em função de Rzinho. Olha Rzinho aqui. O perfil de velocidade ele vai variar somente em função de Rzinho. O regime é permanente, então a gente não tem variação ao longo do tempo. O fluido é incompressível, então a massa específica é uma constante. Se o tubo está na horizontal, a gente não tem a força de campo gravitacional. Então, a gente vai somar todas essas forças e todas elas terão que ser iguais a zero. Olha, ela somada aqui, todas as forças de superfície têm que ser igual a zero. Pressão positiva vai cortar aqui com a pressão negativa. Menos dp dx menos dp dx vai dar menos dp dx menos dp dx. Dx por 2 menos dx por 2 vai dar dx, que vai cortar com esse dx ali do terceiro termo. Π está em todos os termos, também se anulam. Eu tenho r ao quadrado e r. Vou simplificar aqui e vou ficar apenas com r. Observe que eu tenho apenas a variação da pressão ao longo de x vezes r vezes 2. Então, a gente tem que a variação de pressão ao longo de x vezes r é igual a 2 vezes a tensão, né? Ou a gente pode dizer que a tensão é igual à variação da pressão ao longo de x vezes r sobre 2. Então, a gente tem como encontrar essa tensão... A gente tem como encontrar essa tensão na parede do conduto, que é a tensão máxima, se a gente conhece a variação da pressão ao longo de x e se a gente conhece o raio. Então, a gente consegue encontrar essa tensão aí gerada durante o escoamento do fluido. Só deixar aqui mais arrumadinho. A tensão é igual à variação de pressão ao longo de x vezes r por 2. Né? Só lembrando, gente, se os efeitos gravitacionais eles são desprezados, a pressão vai ser constante neste ponto, mas ela pode variar de um ponto para o outro. Nesse outro ponto ela é constante, mas ela pode variar de uma seção para outra, né? Mas naquele ponto a variação de pressão ela é constante, que é igual a 2 vezes a tensão por R. Então, aqui a gente calcula a tensão máxima. Essa tensão máxima é a tensão na parede, ó. Lembra do princípio da aderência? O meu fluido adere àquela superfície, então a minha tensão máxima ela é na parede, diminuindo linearmente até a tensão mínima no centro. A tensão é mínima no centro, por isso que a gente tem a velocidade máxima. Se a tensão máxima é na parede, por isso que na parede a gente tem a velocidade mínima. E aí a gente consegue encontrar essa tensão máxima, conhecendo a variação de pressão, a gente pode usar aqui o raio ou o diâmetro e o comprimento do conduto.
Uma coisa bem importante para a gente se atentar a partir de agora é que todo esse perfil, tanto de tensão quanto de velocidade, né, ele é obtido partindo da origem no centro. Observe aqui, ó, o meu eixo aqui que está representando Rzinho. O zero, a nossa origem é o centro e o máximo é na parede. Então, de zero até a parede, a gente pode variar esse nosso valor do raio. O que é que eu estou dizendo? Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente tem aqui um diâmetro de 1 metro, então, zero é no centro, meio, Rzinho lá na parede, Rzinho é igual a Rzão lá na parede, que é igual a 0,5 metros. Rzinho é qualquer posição do 0, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 até 0,5. Tanto do centro para cima quanto do centro para baixo. Rzinho vai ser qualquer posição. E Rzão vai ser a metade do diâmetro. Partindo do centro zero até a parede, ele é a metade do diâmetro. Essa observação é bem importante quando a gente for desenhar os nossos perfis de velocidade, nosso perfil de tensão também, porque com a tensão máxima, que é TW, aqui a tensão na parede, a gente pode também obter a tensão em qualquer posição. Em qualquer posição, a tensão vai ser a tensão máxima, vezes aqui a posição que a gente quer encontrar essa tensão, dividido pelo raio, que é a metade do diâmetro. Compreendido aí essa tensão máxima, essa tensão em qualquer ponto. Show. Obrigada, Damares, Lucas. Somos quantos aqui? Chegaram quantos aqui? 19, mais 19. E o perfil de velocidade para o escoamento laminar, ele tem uma forma de paraboloide. Então, observe um paraboloide de revolução muito bem definido. Para o perfil laminar, e aí, gente, eu digo que é só para o perfil laminar, somente só e só, não se aplica para o regime turbulento. A velocidade média é a metade da máxima. Isso é só para o perfil laminar. E a gente vai ver como é que a gente obtém esse perfil aqui de velocidade, essa função. Certo? Mas isso só serve para o escoamento laminar. Quem gosta de assistir a aula já anotando, pega um marca-texto e coloca aí, ó, escoamento laminar. Só serve para o escoamento laminar. Vocês vão ver que muda de figura quando a gente estiver tratando do escoamento turbulento. Essa solução analítica ela não é tão direta. Então, lembrando da lei de Newton, Newton, lá na segunda unidade, nos disse que a tensão é igual à viscosidade, que é a nossa constante de proporcionalidade do fluido, vezes o gradiente de velocidade. Essa velocidade varia ao longo de Rzinho. Ó, a nossa velocidade, ela varia ao longo de Rzinho. Então, lembrando de que essa variação de pressão ela é uma constante ao longo de L igual a 2 vezes a tensão por R, eu vou substituir a tensão aqui. Observem, substituir a tensão para coordenadas aí cilíndricas, claro. Vou isolar aqui, du e dr, então a gente tem que a variação da velocidade, é igual à variação da pressão por 2 ml RdR. Então, aqui a gente vai precisar fazer uma integração, não vou me ater tanto à integração, estou só demonstrando como a gente obtém esse perfil de velocidade. Então, se a gente integrar de 0
no centro, né? Ou na parede, quando a nossa velocidade é 0, e no centro, quando a nossa velocidade é máxima, ó, de Rzinho, de Rzão a Rzinho, a gente vai ter R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, né? Vezes a variação de pressão por 4μL. Essa é a nossa função da velocidade para um perfil laminar, né? Isso daqui significa a nossa velocidade máxima. Ó, se eu isolar aqui e trazer o Rzão para fora. Isso aqui é a nossa velocidade máxima em função da pressão. A velocidade máxima para o regime laminar é o dobro da média. Então, a gente pode encontrar qualquer velocidade ao longo de Rzinho usando essa nossa função, né? Conhecendo a velocidade máxima, a posição em que a gente quer obter essa velocidade específica dividido por Rzão. Isto só se aplica ao regime laminar. Reforço novamente. Essa é a nossa função, né, o nosso perfil de velocidade para o regime laminar. E só para que vocês não achem que isso aqui veio do além, né, essa velocidade máxima, observe, se esse é o nosso perfil de velocidade, a velocidade máxima ela ocorre quando o Rzinho é igual a 0. Então, se ela ocorre quando Rzinho é igual a 0, essa derivada aqui vai ter que ser igual a 0 quando Rzinho é igual a 0. Então, quando eu substituo aqui, ó, Rzinho igual a 0, a gente tem a velocidade máxima no centro do conduto. Então, só para vocês não acharem que isso daqui surgiu do além, essa velocidade máxima aqui, que a gente pode obter por meio da variação de pressão. É muito mais comum a gente ter medidores de pressão em linhas de escoamento fechado interno de condutos, né, para se mensurar essa diferença de pressão de um ponto para o outro e, consequentemente, essa velocidade máxima e média, né, se tratando do escoamento laminar. Só um minutinho, gente. Então, esse é o nosso perfil de velocidade, a gente já sabe como a gente vai calcular. Esse é o perfil de velocidade, a gente já sabe que por meio da variação de pressão a gente calcula V máximo, que no perfil laminar V médio é a metade de V máximo. É mais que a gente pode fazer aí de análise quantitativa. A gente está falando de velocidade, né? Tem a vazão também. Então, só reforçando, isso só serve para o laminar. E a gente pode calcular a vazão também, né? Observe, vazão é a integral desse perfil de velocidade variando aí ao longo da área, né? Como eu disse, a gente pode calcular a vazão também, aí vocês vão lembrar isso da segunda unidade, fazendo V médio vezes a área. Mas, como eu já disse, é muito mais fácil a gente conhecer a variação de pressão do que, por exemplo, ir lá naquele conduto interno e calcular a velocidade média. Então, com essa variação de pressão, existe uma equação chamada equação de Hagen-Poiseuille, que ela nos permite também, da mesma forma que a gente calcula V máximo pela variação de pressão, essa equação nos permite também calcular a vazão por meio da variação de pressão. É uma equação bem utilizada. Observe que a área para um conduto circular vai ser 2πr/dr. Esse perfil de velocidade a gente acabou de encontrar anteriormente aqui, né? Falado aqui anteriormente esse perfil de velocidade. Tirando essa integral de 0 até Rzão, ou seja, do centro até a parede,
a gente tem essa equação, que é uma equação bem conhecida, chamada de equação de Hagen-Poiseuille, onde aqui, por meio da variação de pressão, né, sai da integral porque é uma constante, não vou me ater muito à integral simples, aqui de 0 a r, a gente tem a nossa equação de Hagen-Poiseuille. Observe que se eu conheço a variação de pressão, todas as outras variáveis, elas são ou da geometria ou a viscosidade do fluido. A gente obtém essa vazão. Um simples dispositivo, né? Um manômetro de Bourdon vai nos permitir calcular a variação de pressão, né? Um manômetro de tubo U, um piezômetro ali acoplado ao conduto, né? Um transdutor, eles nos permitem, isso é bem comum nas grandes linhas de escoamento de fluido, seja para abastecimento de água, linhas industriais, ele nos permite calcular essa variação de pressão e, por meio da variação de pressão, a gente calcular, então, a vazão. Então, a equação de Hagen-Poiseuille. Lembre que quando a gente precisar calcular essa vazão e a gente conhecer a variação de pressão, a gente pode simplesmente aplicar a equação de Hagen-Poiseuille. Aí sim, por sua vez, se a gente conhece a vazão, a velocidade média vai ser a vazão dividido pela área. Então, a gente pode até colocar essa equação aqui. Se a gente dividir tudo isso daqui pela área, a gente vai ter a velocidade média também em função da variação de pressão. A vazão, se eu divido tudo isso daqui pela área, a gente tem a velocidade média. Então, são duas formas da gente encontrar ou a vazão ou a velocidade média, conhecendo, então, a variação de pressão. Vamos fazer um exercício para aplicar essas equações, todos prontos. Aí a gente dá uma pausa também, né? Muito conteúdo, vamos dar uma pausa, uma respirada, vamos fazer um exercício. Lápis, papel e calculador em mãos. Pessoal, como é a minha dinâmica de exercício? A gente faz a questão, interpreta junto, traz as fórmulas que a gente pode usar na questão, e aí vocês vão calculando e contribuindo também com a resolução da questão. Não vou mostrar aqui a questão pronta, nem é objetivo fazer sozinho, né? Nem só mostrar aqui, passando slide, a gente vai digitando aqui com calma todos os valores, aplicando nas nossas equações e encontrando os valores, mas aí eu peço também, não estou com calculadora, não faço conta de cabeça, eu peço que vocês já vão também calculando e se adaptando a esses cálculos no decorrer das nossas resoluções em sala. Tenho certeza que assim vocês conseguem fazer também, a gente consegue tornar a aula mais dinâmica, participar, tá? Que senão eu vou ficar aqui só mostrando como é que faz. Vai parecer simples, porque quando a gente vê fazendo parece simples, mas e aí quando vocês forem fazer sozinhos, a tendência é que se torne um pouco mais complexo. Então, eu vou pedir a participação de vocês, abre o microfone e fala o resultado, ou escreve no chat o resultado, não esquece das unidades direitinho. Mais de um respondendo também ajuda para que a gente valide a resposta. Combinado? Somos muitos. Somos muitos, somos mais de 27. Aí, já estou contando com o Luiz, com o Gildeão, com o Lucas, com o Rafael e com o Marcos. Quero mais, quero contar também com mais gente. Vamos lá, somos mais de 27. Somente 5, Natan também, aí já posso contar também com o Natan, com o Tiago, Maria, isso aí, Maria representando aí, Samuel, Paulo, vamos lá então. Show, gostei de ver. Obrigada, Maria. Sabendo que o fluido escoa em regime laminar, e aí eu costumo ir
anotando aqui essas informações importantes. O regime é laminar. Ele dá a função o perfil de velocidade, essa função da velocidade variando em R, né? Isso aqui não faz parte da questão não, tá, gente? Isso aqui já vai ser parte da nossa interpretação, porque ele disse que o regime é laminar. Se o regime laminar, essas informações que a gente tem do regime laminar. Tanto da velocidade máxima, da média, que é a metade da máxima, quanto o perfil de velocidade, que ele já deu aqui também o perfil de velocidade, olha. A massa específica do fluido é de 1.500 kg por metro cúbico. A viscosidade de 0,3 kg por metro segundo. Calculem, ó, ele já começa a pedir aqui. Calcule o número de Reynolds. Ele já disse que o regime é laminar, mas ele pede para que a gente certifique se o regime é laminar. Calcule a vazão volumétrica em metro cúbico por hora. Ao longo de 5 metros de comprimento da tubulação de 2 centímetros de diâmetro. E aí ele pergunta também qual a variação de pressão ao longo desse conduto, qual a tensão máxima, e ele pede também o comprimento hidrodinâmico de entrada. Observe que o regime é laminar, então a gente já tem equações aí pré-definidas para que a gente possa resolver isso de forma analítica e vá calculando tudo que é pedido. Reynolds, a vazão volumétrica, a variação de pressão, a tensão máxima e o comprimento hidrodinâmico. Praticamente todas as variáveis que a gente fez a análise quantitativa aqui, né? Que a gente falou sobre análise quantitativa. Vamos começar pelo número de Reynolds. Vamos lá. Vamos calcular o número... Ai, o que eu fiz? Voltei. Vamos começar pelo número de Reynolds. Então, Reynolds vai ser a velocidade média vezes o diâmetro vezes a massa específica dividido pela viscosidade dinâmica. Massa específica ele já deu, olha. Diâmetro também ele deu. Viscosidade dinâmica também foi dada. Quem é a velocidade média? Aí é uma pergunta que eu já estou fazendo para vocês me responderem. Quem é a velocidade média? É a metade da velocidade máxima? Perfeito, Lucas. E ele deu a máxima, não deu? Observe que na função, no perfil de velocidade, ele já deu a velocidade máxima, 3 metros por segundo. Perfeito. Então, observe que não está explícito, mas se ele deu a função e para o perfil laminar, a função aqui nos dá a velocidade máxima, 3 metros por segundo é a velocidade média. Então, gente, observe o quão é importante, tudo vai fazer parte da nossa interpretação. Se 6 é a velocidade máxima, vamos lá, que a gente já pode calcular Reynolds, porque a gente tem a velocidade média. A metade de 6 vai ser, então... Só aumentar aqui um pouco. Nem tanto. Vai ser, então, 3 metros por segundo. Perfeita aí a análise. O diâmetro 0,2 metros, a massa específica 1.500 kg por metro cúbico e a viscosidade 0,3 kg por metro segundo. Quanto dá o número de Reynolds?
300. Mais alguém? Tá certinho também, Rafael. Deu 300. 300. 300. Show. Obrigada, gente. Marcos, Luiz. Número de Reynolds, então, realmente linear. Ou linear, laminar. Já estou até trocando as palavras aqui, viu, gente? Laminar. Ele pede, então, número de Reynolds, ok. Vamos calcular a vazão volumétrica. Se a gente já tem aqui a velocidade média de 3 metros por segundo, então, se a gente multiplica a velocidade média com a área, a gente já tem a vazão, né? A gente não precisa nem usar a equação de Hagen-Poiseuille, ó. Porque para calcular a vazão com a equação de Hagen-Poiseuille, a gente precisa da variação de pressão. E ele não deu. Na verdade, ele quer que a gente encontre a variação de pressão. Ele não deu a variação de pressão, então não tem como a gente aplicar a equação de Hagen-Poiseuille e encontrar a vazão. Mas já que a gente tem a velocidade média, a gente vai fazer 3 metros por segundo vezes a área e encontrar a vazão. Professora, Oi. só para tirar uma duvidazinha, eu fiquei em dúvida quanto essa variação de pressão, ela é a variação de pressão do início da tubulação até o ponto em questão? Ao longo desses 5 metros que ele predetermina. Então a gente está assumindo. Ah, tá. Entendi, tudo bem. Entendi. Certo. Né? Se fosse um ponto específico, ele precisaria dizer de X metros da tubulação a X metros da tubulação, que a gente ia encontrar qual é esse ΔX, essa variação, né? Esse comprimento onde é predeterminada essa variação de pressão. Ok. Vamos calcular agora a vazão. Gente, podem perguntar, fiquem à vontade se vocês não entenderem algum ponto. Certo, 942,48 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo. Perfeito, Lucas, obrigada. Mais alguém aí achou algum valor diferente ou algum valor igual? Igual, Paulo, show, massa. Ele pede metros cúbicos por hora, né? Então, uma hora tem 3.600 segundos, só para a gente fazer aqui certinho e colocar na unidade que ele pede. Né? Vamos tomar muito cuidado, gente, com a unidade, né? Como é solicitada na questão. Eu sempre gosto de pedir 5 casas decimais depois da vírgula. Eita, na mesma hora, Maria. Não sei se eu li seu pensamento ou você leu o meu. Na mesma hora. Eu sempre peço 5 casas depois da vírgula, a sexta arredonda a quinta. Certo? Na hora, foi muito exato. Na hora que eu dei uma pausa para falar, que eu virei aqui para o lado, eu falando já, você subiu a pergunta. Conexão, sintonia, 3,39292 metros cúbicos por hora. Show de bola. Então, já achamos a vazão que ele pediu em metros cúbicos por hora. O que é mais que ele pede? A variação de pressão. Observe, a gente podia encontrar a variação de pressão de várias formas.
Ó, se a gente já tem V máximo, a gente poderia encontrar a variação de pressão, ou por V máximo, ou utilizando as equações de Hagen-Poiseuille de vazão e de velocidade média. Todos, pessoal, ou por uma dessas três, a variação de pressão ia dar igual. Não poderia dar diferente, né? Vamos fazer usando a vazão, mas todas daria a mesma, teria que dar a mesma, o mesmo valor. Claro, se a gente calculasse correto, né, da forma mais correta possível. 0,02 metros. Vezes 0,3 quilograma por metro segundo, vezes 5 metros. Então, vamos fazer pelos dois, tanto pela equação da vazão quanto da velocidade média. Tem que dar a mesma coisa. Alguns passam pela da vazão, outros passam aí pela da velocidade média, mas a gente tem que encontrar o mesmo resultado. Não vai ser diferente, não. Só um minutinho. Vou rolar a página um pouco para cima. Ah, sim. Assim? Você tinha botado do outro jeito para ficar um pouquinho maior, Lucas. Ai, foi demais. Assim. Pela velocidade, Judeão deu 360 mil Pascal. Perfeito. Então, eu já vou trazer aqui. Pascal. Alguém que fez pela vazão encontrou, tá certo, tá, Judeão? O valor. Agora eu queria saber alguém que fez pela vazão se encontrou o mesmo valor. Fez pela velocidade, Samuel, ou pela vazão? 360 mil Pascal, não esqueçam da unidade. Lucas também. Pela vazão, show. 360 Pascal. Obrigada também, Lucas, Paulo, Samuel, Judeão, Luiz também. Então é isso, tem que dar o mesmo valor, tá, gente? Então a gente já encontrou o valor da variação de pressão, 360 aí quilopascal. Falta a gente encontrar a tensão máxima e o comprimento hidrodinâmico de entrada. A tensão máxima, ela depende da variação de pressão. A tensão máxima é ΔP por L
vezes o diâmetro dividido por 4. Então, a gente vai ter 360 mil pascal, né? Aí ele quer a tensão ao longo de 5 metros, a tensão máxima, o comprimento é de 5 metros e o diâmetro é de 0,2 metros. Assim, a gente consegue encontrar a tensão máxima. A tensão máxima é aquela tensão na superfície, na parede do conduto. Trezentos e 360 pascal. Massa, certinho. Lembrem que para que a gente encontre o comprimento hidrodinâmico de entrada, olha, revisando aí o nosso conteúdo da aula passada, comprimento hidrodinâmico de entrada vai depender do número de Reynolds. Então, se ele deu laminar, obrigada, Jordão, 360 pascal. Se ele deu laminar, a gente vai fazer 0,06 Reynolds vezes o diâmetro. Obrigada também, Samuel. Então, vamos lá. Se o regime é laminar, aqui, o comprimento hidrodinâmico de entrada, o Reynolds deu 300, não foi? O diâmetro 0,02 metros, e a gente calcula o nosso comprimento hidrodinâmico de entrada, que é aquela região onde vai se formar e se encontrar a camada limite. Metros, né, Paulo? Metros, Damares também, obrigada, 0,36 metros. Certo? Então, concluímos assim a nossa questão. Observem que... Obrigada, Luiz, também. A gente usou praticamente todas as nossas equações, né? A gente calculou Reynolds, observando que a gente tem a velocidade máxima no perfil de velocidade. Para o regime laminar, a média é a metade da máxima. Calculamos Reynolds, calculamos a vazão de hipótese dessa velocidade média. Depois calculamos pela vazão e também pela velocidade média a variação de pressão, utilizando a equação de Hagen-Poiseuille. Calculamos a tensão máxima, se a gente já tinha esse valor de variação de pressão. E, por fim, o comprimento hidrodinâmico de entrada. Usamos praticamente tudo que a gente falou até agora, né, gente? Praticamente mesmo tudo que a gente falou. Tudo para o regime laminar. A gente ainda não falou do regime turbulento. Falei que no regime turbulento tudo muda de configuração. A gente tem um movimento desordenado das partículas. Então, a gente não vai ter uma solução analítica direta. Vamos seguir? Posso ir para o regime turbulento? A gente já fez o exercício de regime laminar. Vamos para o regime turbulento, então. Vamos ver o que é que muda. Né? No regime turbulento, ó, como mostra essa imagem, lembre do regime laminar. O regime laminar é aquelas lâminas sobre lâminas, quando de forma bem ordenada mesmo. Então, o que é que acontece? A minha variação da velocidade, né, o meu escoamento, ele é bem ordenado. A velocidade ali, ó, ela é bem ordenada, máxima, aquele perfil de um paraboloide. O que não acontece no regime turbulento. A gente vai ter flutuação da velocidade, alta frequência, movimento rotacional daquelas partículas. Então, o que acontece é que a gente vai ter uma transferência de momento, uma mistura do fluido.
E isso não vai ser possível uma solução analítica direta. Quando a gente fala de tensão, né, essas flutuações aleatórias da velocidade vão transportar essa quantidade de movimento. E há um aumento da tensão. Devido ao princípio da aderência, o que é que acontece? Eu tenho um fluido escoando ali ordenadamente, então, o princípio da aderência, meu fluido adere naquela superfície. Quando ele adere naquela superfície, há uma resistência ao escoamento por causa da velocidade. Então, próximo à parede, a gente vai ter uma tensão laminar. Quanto mais eu me afasto da parede, mais turbulento, né, mais rotacional, mais desordenado vai ficar o movimento daquele fluido. Dá para ver um pouco nessa imagem aqui que eu mostrei na estante. Ó. Próximo à parede é como a gente tivesse aqui, né, pouca mistura, um movimento aqui mais ordenado. Longe da parede, começa a criar esses vórtices aqui, mais próximo do centro da tubulação. Aqui é uma tubulação com água e corante no centro, escoando no centro. Então, o que acontece é que quando a gente tem esse escoamento turbulento, essa tensão de cisalhamento, ela vai ser a soma da tensão laminar, próxima à parede, mais a porção da tensão turbulenta, né? Justamente por causa desse movimento desordenado. E se a gente pudesse, se a gente graficasse isso daí, criasse um gráfico dessa tensão de cisalhamento, a gente vai ter próximo à parede, aqui é a parede do tubo, né, uma tensão laminar. Quanto mais eu me afasto da parede do tubo, né, que é nessa linha de centro aqui, a gente tem uma porção turbulenta. Então, a gente pode afirmar isso. A tensão é laminar, predominantemente na região próxima à parede, e longe da parede a gente vai ter uma tensão de cisalhamento turbulenta que vai passar a ser predominante. Próximo à parede, como a gente tem a tensão máxima, a gente pode calcular da mesma forma que a gente calcula para o laminar. Né? Mas para o turbulento, a gente vai precisar, né, fazer algumas considerações aí importantes, algumas modelagens para analisar esse comportamento que se dá dessa forma aqui, desordenado, gerando essas tensões turbulentas. Então, não é possível uma solução analítica direta. Tá? Mas a máxima a gente consegue calcular porque ela é próxima da parede, e próxima da parede a tensão predominante é uma tensão laminar. E a velocidade? Né? O perfil de velocidade também ele não é tão direto quanto o laminar. No laminar, a média era metade da máxima, a máxima a gente conseguia encontrar por meio da variação de pressão. Já no turbulento, observem que, se a gente trabalha com o movimento do fluido em todos os eixos, rotacionando ali, a gente vai ter que considerar em todas as direções os componentes de velocidade, no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, né? E ainda, além disso, além da nossa velocidade média para cada eixo, a gente deve considerar uma velocidade, uma componente aqui aleatória dessa flutuabilidade da velocidade também para cada eixo, né? Porque ela não é constante como ocorre no laminar. E aí, para calcular esse perfil de velocidade, a gente vai precisar de N. Ó. Observe que ele é parecido com o que a gente fez no laminar, velocidade, né? O perfil vai ser V máximo vezes 1 menos Rzinho por Rzão elevado a 1 por N. Falo já quem é N. Uma outra observação, a gente não tem mais o perfil de velocidade de um paraboloide, como a gente tinha no laminar. O perfil é muito mais achatado. A velocidade média, ela é próxima da velocidade máxima. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, dizer o que falávamos para o escoamento laminar para o escoamento turbulento. Né? Tudo muda de figura. E N, né? O N aqui, por meio da lei da potência,
a gente vai encontrar N, né? Ele é um exponencial, com o maior número de Reynolds, maior vai ser o meu número de N, né? Uma variável aí adimensional obtida por meio do número de Reynolds. Então, N vai ser 1,85 log de Reynolds menos 1,96. De posse de N, a gente pode encontrar o nosso perfil de velocidade para o escoamento turbulento. Como o V máximo não é mais o dobro da média, precisaremos também de N para calcular V máximo. Eu volto já nessa imagem. Se a gente tiver V médio, a gente calcula V máximo, conhecendo também quem é o nosso valor de N. Né? Não estou mostrando o desenvolvimento matemático porque ele é empírico, então tem muitas formas para que a gente chegue até aí, mas N por meio da lei de exponencial, a gente consegue encontrar esse valor de N, né? Com N a gente consegue obter o nosso valor de velocidade máxima e assim traçar o perfil de velocidade. Esse perfil de velocidade, foi a imagem que eu acelerei ali para mostrar depois, para o turbulento é muito mais achatado do que para o regime laminar, que tem esse perfil aqui de paraboloide. Perguntas? Dúvidas? Sugestões? Absorveram o que eu falei ao ponto da gente já conseguir fazer uma questão? Eu acredito que dá para fazer uma questão, se for ficar nessa parte do cálculo da velocidade. Para que a gente... Não entendi o finalzinho que você falou. Certo. Se a gente se Não ater entendi o ao finalzinho. cálculo dessa velocidade, da velocidade Ao máxima, cálculo da velocidade. Vamos treinar para a gente calcular essa velocidade. Primeiro, delimitar se o regime é laminar ou turbulento, e se ele for turbulento, a gente vai fazer dessa forma. Tranquilo? Vamos lá. Vou deixar vocês, enquanto eu pego uma água aqui rapidinho, que minha água acabou e minha garganta já está seca. Vou deixar vocês só lendo a questão, interpretando e coletando os dados mais importantes. Só enquanto eu encho meu copo de água, que não é de Coca-Cola, gente, é de água, e eu volto. Mas leiam a questão, peguem os dados importantes, já vão colocando no papel. Se der, já calcula o número de Reynolds, que eu volto em menos de 2 minutos.
Voltei. E aí? Deu tempo de ler, pelo menos? Anotar os nossos dados principais, fazer essa interpretação inicial. Deu sim. Vamos lá. A camada limite é a camada de fluido nas mediações de uma superfície delimitadora, né, onde faz sentir todos aqueles efeitos difusivos, de dissipação de energia. Eu peço aí que vocês esquematizem a camada limite, esse comprimento hidrodinâmico de entrada, demonstrando onde é o regime plenamente desenvolvido e a relação com a pressão. Basicamente, essa primeira parte teórica da questão, gente, era para fazer esse desenho. Era para demonstrar que nesse comprimento hidrodinâmico de entrada há a formação da camada limite, né? Depois disso, o escoamento está plenamente desenvolvido e que depois desse ponto a variação de pressão tende a ser constante naquela seção. Basicamente isso. Né? Não precisava trazer valores, nem como calcular, era trazer esse desenho, trazer esse esquema. Depois ele fala, um óleo viscoso com densidade relativa, observem que isso aqui está adimensional, de 0,75, viscosidade dinâmica de 3 vezes 10 a menos 3 pascal vezes segundo, escoa numa tubulação de diâmetro de 200 milímetros, com a variação de pressão de 87 kPa. Determine a tensão de cisalhamento na parede da tubulação de 50 metros de comprimento, onde o fluido escoa a uma velocidade média de 4 metros por segundo. Determine a velocidade para Rzinho em 1/4 do raio. Então, isso aqui ele está dando a posição exata onde ele quer a velocidade, em 1/4 do raio, e encontre o comprimento hidrodinâmico de entrada. Vamos lá, é muita informação, né? Ele pede a tensão. Então, para que a gente calcule a tensão, a gente precisa da variação de pressão. Ele já deu 87 kPa. Mas vamos também já calcular Reynolds para saber se esse regime é laminar ou turbulento. Primeira coisa que a gente deve fazer, gente. Pegou a questão, calcula o número de Reynolds. Se ele deu a densidade relativa, então a gente vai pegar essa densidade e multiplicar pela massa de referência para encontrar a massa específica. E a viscosidade, que é 3 vezes 10 a menos 3. Pascal vezes segundo. Vamos já saber se esse regime é laminar ou turbulento. Dois vezes 10 a 5. Turbulento, né? Deu acima de 4.000, 200.000. O regime deu turbulento. Obrigada, Lucas. Gildeon também trouxe aí o valor 200, o número de Reynolds. Obrigada aí, meninos. Mais alguém? Alguém achou algum valor diferente? Igual, show, Paulo, beleza. Obrigada, Paulo Luiz. Como a tensão, ela independe aí, a tensão máxima do regime, né? Então, vamos calcular a tensão. A gente tem a variação de pressão de 87 kPa. O comprimento, que é de 50 metros. O diâmetro, que é de 0,2 metros.
Vamos encontrar essa tensão máxima na parede da tubulação, 87 Pascal. Perfeito. Então, já determinamos a tensão na parede, a gente precisa, então, determinar, né, a velocidade nesta posição. A gente tem, né, o perfil de velocidade para o regime laminar e para o regime turbulento, mas a gente já viu que esse nosso regime ele é turbulento, então a gente vai primeiro precisar encontrar quem é N e quem é V máximo. Né? A gente já sabe que o nosso número de Reynolds deu turbulento. Vamos encontrar N. Vamos encontrar N e vamos encontrar V máximo. Ó, N depende de Reynolds e V máximo vai depender da velocidade média e de N. Professora, Fazer com calma. Oi. esse log aí é a base 10? Base 10, base 10. Ah. Obrigada, Damares. Então, Damares já trouxe aqui o N. Depois me disse, alguém também encontrou o mesmo valor. Então, N aqui. Alguém confirmar aí, mas acho que dá isso mesmo, Damares. Obrigada. Obrigada também pela quantidade de casas decimais aí, atendendo o que é pedido. Então, já encontramos N, né? Vamos. Show, deu igual aí. Então, vamos encontrar V máximo. A gente já tem V médio de 4 metros por segundo, foi dado na questão. Vamos encontrar quem é o valor de V máximo. Lembrem, o valor de V máximo para o regime turbulento, ele dá próximo ao médio, porque a nossa curva é achatada. Então, quando vocês encontrarem o resultado, ele vai ter que dar aí próximo de 4 metros por segundo. Para mais, né? Sempre. Maior que a média. Obrigada, Lucas. 4,7971 metro por segundo. Vamos ver aqui se a gente calcula e encontra esse valor. Mas observe que ele já tem uma coerência, né? Maior, aí um pouco maior do que a velocidade média.
Mas alguém fez aí o V máximo? Também, Natan encontrou o mesmo valor. Deu igual, Paulo. Agora vamos encontrar a velocidade, né, na posição específica que ele pede, gente, que é quando o Rzinho for igual a 1/4 do raio. Então, a gente já tem V máximo, 4,79711 metros por segundo. Essa posição é em 0,1, que é o raio dividido por 4, né? O diâmetro é 0,2, então o raio é 0,1. E aqui a gente já tem o valor de n. Para que a gente encontre a velocidade nessa posição específica, a gente poderia encontrar em qualquer valor de 0 até o valor do raio, que é 0,1. Mas foi pedido aí 1/4 do raio. Então, 4,62443 metros por segundo. Acho que o Roberto apertou no teclado aí, sem querer. Fez quase uma folha de caderno, Roberto. Acontece, meu querido. Certo? Desculpe, professora, porque Oi. o meu teclado ele tá bichado e fica apertando Sim, vários números indefinidamente. tracinho, sim. Tudo bem. Tudo bem, sem problema. Eu percebi, às vezes a pessoa aperta também, sem, tipo, apoia próximo para digitar alguma coisa. Encontraram isso também aí? 4,62443 é a velocidade nessa posição específica. Então, observe, gente, que quando o regime é turbulento, né, o cálculo fica um tanto quanto mais turbulento. A gente precisa calcular N, V máximo em função de N, V médio. E a gente encontrou uma posição específica, mas a gente pode encontrar essa velocidade em qualquer posição, do zero no centro até a parede, que é o Rzão. Para um regime turbulento, usando esse perfil de velocidade, que é o perfil de velocidade para regime turbulento. Tranquilo? Perguntas, dúvidas, sugestões? Gostaram aí da dinâmica de resolução de exercícios? É sempre assim que eu faço, preciso da participação de vocês também. Gostei muito da participação, obrigada pela participação, quem contribuiu aí com os cálculos, com pergunta. Só passando algumas informações antes da gente terminar a nossa aula, eu quero até mostrar. Para quem mandou o relatório da unidade 2, estou terminando a correção, estamos terminando a correção. Eu vou devolver para vocês via tarefa no SIGA, certo? Para quem mandou por e-mail também, eu vou devolver pelo e-mail, o e-mail que tem disponível, tanto que vocês colocam na lista de chamada, quanto no e-mail que tem disponível no SIGA. Então, fiquem atentos. Devolverei com a rubrica de correção e as observações que foram feitas no relatório. Né? Eu sei que tiveram algumas pessoas que mandaram por e-mail da professora Camila, então foi encaminhado para mim, eu já corrigi. Quem mandou também pelo SIGA, já estou finalizando essa correção. Em caso de dúvida, não hesitem. Professora, por que essa nota nesse quesito? Por que essa nota em outro? É comigo que vocês vão tratar. Então, vocês podem mandar um e-mail para mim, nayara.carvalho@ufrn.br, e a gente faz essa troca, eu explico direitinho, mas a rubrica ela já é bem detalhada para que vocês entendam como é que vocês foram pontuados. E eu queria mostrar outra coisinha aqui também para vocês. Lembrem da lista de presença, não saiam agora. Eu vou, gente, disponibilizar hoje para vocês, vou disponibilizar o vídeo também. Essa aula já está disponível para vocês lá no SIGA, essa aula de hoje. Não esqueçam do Valendo, né? Nosso Valendo vai até hoje, o de análise dimensional, e o outro Valendo vai até quinta-feira. Hoje eu vou disponibilizar para vocês isso daqui, olha, que é a nossa... Pode falar, alguém ia falar? Professora, esse valendo eu faltei a aula passada, não estou sabendo não como é.
Ô, gente, pronto, botem aí para Samuel. Alguém tem o link aí dos valendos? Se alguém tiver, já põe aí para Samuel para dar uma adiantada aqui enquanto eu mostro isso. Samuel, uns valendo aquelas extrazinhas que eu vou passando para vocês fazerem. Esses são no formulário. Tem 2 formulários. Um que Tá bom. o de análise dimensional vai até hoje e o de escoamento vai até a próxima semana. Não tem nada a ver com os nossos 2 pontos de questionário, nem os nossos 8 pontos da prova, não. Lucas, obrigada, Paulo e Damares. Lucas, não tem Show, obrigado aí, um pessoal. valor específico. Olha o Samuel aí agradecendo. Não tem um valor específico, Lucas. Eu tenho uma planilha que eu coloco todos vocês na planilha, só a data que está trocada. O valendo 1 é até hoje e o valendo 2 é 27. Eu coloco tudo na planilha, certo? E eu vou anotando vocês todos ali, quem faz. No final, o peso é de acordo com a quantidade que vocês fizeram de participação. Começa pelo de análise dimensional, tá, Damares? De análise dimensional e o de escoamento interno é para quinta-feira que vem. Desculpa, gente, se a gente atrapalhou essas datas na hora de falar. Vamos fazer o seguinte, já que teve essa atrapalhação de data, vamos deixar tudo até quinta-feira. Valendo? Assim? Tá melhor? Já que teve essa atrapalhação de data, a gente deixa tudo até quinta-feira. Pronto, melhor. E aí, quem começou pelo outro não se confunde, todos até quinta-feira. Pronto, eu vou liberar essa lista de exercício também hoje. Observe que ela tem questão teórica, tem questão de cálculo, que já é referente a esse conteúdo que a gente está vendo. Então, aquelas questões iniciais ali já dá para fazer. Todas, observem que já está com gabarito. E aqui no final, eu coloquei um exercício já com a resolução completa. Como eu espero que vocês... Vou passar a Maria. Resolvam. Então, fiquem atentos que eu vou liberar essa lista hoje lá no SIGA. Tem 3 questões com resolução completa. Tá? Vou liberar hoje. Já vou liberar a lista de presença de hoje. Não deixem de assinar. É bem importante que todos vocês assinem. Deixa eu passar aqui no chat. Lista de presença. Aí, Maria. Todos, a lista de presença está no chat. Boa terça-feira. Vai ter no sábado, no dia 5. No sábado do dia 5, certo, Lucas? No sábado do dia 5, mais perto eu passo as informações. Deixei mais perto da prova, né, em acordo com ele, que dá para vocês revisarem mais, verem mais conteúdos, tirarem mais dúvidas. Pronto. Não esqueçam de assinar a lista de presença. Já vi que já tem aqui um quantitativo aqui assinando. Quem não viu ainda o questionário já está disponível no Multiprova. Não deixem para a última hora, gente. Vou só interromper aqui essa gravação de hoje.